Bom dia, boa tarde, hein? Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Oi, Claire. Elô, obrigada pelo apoio. Sejam todos bem-vindos à live do A Caminho da Luz. Vamos esperar uns minutinhos. Vou aguardar também a minha irmã entrar, que hoje ela vai fazer as preces comigo. Boa tarde, Shirley, tudo bem? Maravilhosa sua live de domingo. Parabéns, viu, amiga? Beleza, muito bem. Bom ver os amigos, né? Dri, beijinho. Lu, faz o convite aí, tá? Aquele convite para aí ficar mais fácil para eu te achar aqui. Deixa eu ver. Ah, já você tá aqui pertinho. Eu já vou te chamar então, porque assim você fica comigo aqui. Eu já vou começar, tá bom? Te mandei um convite, Lu. Aí, tudo bem? Tudo e você, Mena? A gente tá tão longe, né? Eu tô num Ai, quarto, ela tá no outro. Deixa eu arrumar aqui, porque eu acho que é assim tá melhor, né? Peraí. Vamos abaixar um pouquinho aqui, sem estresse. Isso, tá melhor assim. Pelo menos não corta o meu rosto, né? Você pegaria uma almofada pra mim? Já? É pra eu ficar mais alto. É que a minha sobrinha entrou aqui. Então, oficialmente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Caminho da Luz. Nós vamos dar os recados. A minha irmã vai fazer a prece de abertura e depois ela volta no final. Até por conta da internet que a gente compartilha, não tem algum problema de ficar muito lento, tá bom? Então, dos recados que nós temos hoje para dividir com vocês, o primeiro que sempre a gente faz é sobre a divulgação das nossas lives, né? E vocês sabem que agora, obrigada, a gente está migrando as lives para o YouTube, praticamente tudo pronto, né? Menos a nossa de terça-feira à tarde. Mas a que fazemos de segunda a sexta, às 19h30, aos sábados e domingos, às 10 horas da manhã, já são pelo YouTube. Então é necessário que vocês curtam o nosso canal, ativem um sininho, tem um sininho lá, que é para vocês poderem receber as notificações quando as lives estão começando, tá bom? E a única que ficou, por enquanto, né, um breve tempo, pelo Instagram, essa que nós estamos realizando hoje, terça-feira à tarde, tá bom? Lá no nosso canal do YouTube, além de todas as lives que já foram feitas desde o início da pandemia, nós temos outros tantos vídeos, mais de 500, com palestras do Evangelho, e a gente sabe que o Evangelho é importante, não é? Para motivar e orientar as nossas vidas. Então, que vocês nos ajudem, consultem e compartilhem com os amigos. Em relação às nossas lives também, vocês já devem ter observado que nós temos convidado companheiros da doutrina, estudiosos, e hoje à noite, às 19h30, pelo canal do YouTube, o nosso convidado é Abel Sidney. Ele vai falar sobre os tempos de transição e a necessária valorização da vida. Um tema bem importante, bastante relevante, tá? E outra coisa que nós gostaríamos de reforçar com vocês é a atenção durante as vibrações, aquela prece final. Porque durante as vibrações, todas as rogativas, os agradecimentos, essa interação com os nossos amigos espirituais busca retratar as nossas assistências espirituais. Então, se vocês observarem, em silêncio, introspectivo, vão poder observar que a gente vai desde o passe individual, passa por curas, passa pela água fluidificada e até o intercâmbio mediúnico, tá bom? Então, fica esse reforço para que vocês possam prestigiar todo o trabalho do Evangelho do A Caminho da Luz, é o Evangelho sem fronteiras, na verdade, e possam dividir com as pessoas.
em relação ao primeiro recado é esse. Segundo recado, nós voltamos, o A Caminho da Luz voltou com os plantões. Nós saímos da fase roxa, emergencial, mais flexível. Então, continuamos com os nossos plantões de segunda a sexta, das 9 às 17 e sábado, das 9 às 15. É um plantão para acesso à secretaria, para os assuntos administrativos, Clube do Livro, contribuições e outros, e a nossa livraria aberta para que vocês possam também incentivar a leitura nesses momentos que ainda estamos passando pela pandemia, tá bom? Importante para o nosso lar é a campanha Minha Urna Faz... Antes de falar da Minha Urna Faz o Bem, eu vou falar ainda de questões de assistência espiritual virtualmente acontecendo, que é a evangelização infantil e o GECAL, que são grupos da área da infância e juventude, e desde que começou a pandemia, elas ocorrem virtualmente, aos sábados de manhã, das 9 às 10, envolvendo turmas de 6 a 19 anos. Então, vocês podem procurar nas nossas redes sociais, sempre vai ter um post dizendo sobre os horários, o tema da semana, que é abordado junto às crianças, e aqueles pais que quiserem cadastrar seus filhos para essas aulas virtuais, precisa consultar a página do Facebook do Evangeluz, e aí lá tem as instruções para fazer esse cadastramento. A gente tem acolhido com muito amor uma quantidade grande de crianças interessadas aí em participar da evangelização. É a semente do evangelho sendo germinada em cada coração. E o acolhimento fraterno. O acolhimento fraterno é aquele trabalho que nós fazíamos presencialmente de orientação espiritual. Então, hoje ele também é feito virtualmente. Dois acolhedores fraternos atendem aquele assistido que precisa conversar, falar das coisas que tem sentido, das dificuldades, e como o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, no nosso caso, pode orientá-lo para que ele se sinta mais fortalecido. Para agendar o acolhimento fraterno, tem que mandar a mensagem no telefone 994217797, só aceita mensagens, e aí uma pessoa vai entrar em contato para fazer esse agendamento, para que essa pessoa possa conversar com os acolhedores, tá bom? Esses são os recados referentes às questões do A Caminho da Luz, mais administrativas e espirituais. E em relação ao nosso lar, o recado que a gente quer dividir com vocês é sobre a campanha Minha Urna Faz o Bem, que é aquela campanha das notinhas fiscais, sem CPF, que podem ser entregues na Rua Managé, número 78, de segunda a sexta, das 10 às 14, que é a sede administrativa do nosso lar. Então, lá, eles vão acolher essas notinhas, vão digitar, e aí a gente sabe que essa campanha junto ao governo tem nos beneficiado de uma forma bastante relevante. Então, onde você pode nos ajudar? Recolhendo essas notinhas, né? Se a quantidade for muito grande, vocês podem entrar em contato, o telefone está nas nossas redes sociais para poder agendar alguém que vá buscar. Caso contrário, a colaboração de levar nos horários de plantão e também como voluntários para digitar. Então, tem essa opção também. Às vezes a gente está com um tempo mais livre, tem o computador e tem uma certa facilidade. Então, consultem, por favor, nas nossas redes sociais todas essas orientações sobre a campanha Minha Urna Faz o Bem e sobre o voluntariado de digitação de notinhas, tá bom? Deixa eu me arrumar aqui só um pouquinho, gente. Pronto, melhorou. Eu tô aqui subindo, levantando. O meu celular tá numa posição que eu não quero nem mexer, né? Então é isso, tá bom? Eu vou colocar o hino do Caminho da Luz aqui na condição que eu tenho. Se eu esqueci algum recado, os universitários colocam aí para mim e a gente reforça, tá bom? E aí depois a Luciana vai fazer a prece de abertura, por favor, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se vocês vão ouvir direitinho. Tá tocando, Lu?
dai-me força que eu posso seguir. Aqueles que venham buscar, que a esperança nos faça sorrir, na alegria de encontrar. Que a esperança nos faça sorrir, na alegria de encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Essa paz que encontrei em amar, em teu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a aventura de a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe rogar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só o caminho da luz, encontramos Jesus com trabalho e amor. Só o caminho da luz, encontramos Jesus com trabalho e amor. Lu, você faz a prece, por favor? Sim. Boa tarde a todos. Vamos cerrar os nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a essa pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Senhor, eles são os emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade, que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinamentos se façam roteiros de nossos caminhos e luz de nossas almas. Se conosco, agora e por toda a eternidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Lu. Vai lá ver Nada, o Gui. Helena. O Gui é meu sobrinho, está desesperado para entrar no quarto e o meu cunhado não deixou. Vai lá, calma ele, Lu. Olá. Obrigada, Tchau. viu? Tchau. Nada, tchau. Família. E à tarde, essa união aí dá um bom caldo, né, gente? Então tá bom. Então vamos manter a nossa sintonia com os amigos espirituais e pedir a eles que nos inspirem, pois é sempre uma responsabilidade muito grande nós falarmos do Evangelho. E de uma parábola que é muito importante, às vezes de difícil entendimento, mas muito bonita de se ver que Jesus a dividiu conosco, né? Antes de tudo isso, eu queria falar uma frase, deixar registrada uma frase, que consta no prefácio do livro Os Mensageiros, que diz assim, ó:
Todo aquele que opera no bem, de alma voltada para Deus, deve aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então, que a gente possa fortalecer em nossos corações a certeza de que trabalhar no bem, não importa a atividade, e confiar em Deus, vai nos garantir o melhor que pudermos conquistar para as nossas vidas. Então, o tema da nossa conversa de hoje sobre o Evangelho de Jesus está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. E o tema principal desse capítulo é uma parábola que Jesus nos contou sobre o trabalho na vinha. Interessante que alguns estudiosos da doutrina falam que Kardec, na sua organização, que não é cronologicamente sequencial, dos capítulos que ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, e isso vocês podem ver na introdução, que ele diz assim que a ordem dos capítulos do Evangelho é numa sequência que possa facilitar o nosso raciocínio em relação ao entendimento da doutrina espírita. Então, alguns estudiosos falam que esse capítulo vem depois do capítulo que fala sobre o poder da fé. E quando a gente fala em fé, a gente fala daquele elemento que é necessário para que a gente tenha confiança, né, nas nossas ações. Para agir no mundo, a gente precisa confiar em Deus, confiar nos ensinamentos de Jesus, confiar nos amigos espirituais que nos ajudam, nos motivam e principalmente confiar em nós mesmos. E aí vem o capítulo seguinte que fala sobre trabalho, né, que é um capítulo que fala sobre a responsabilidade, sobre a forma de ação daqueles que devem transformar esse mundo, né? Então nós precisamos de fé e precisamos de uma orientação acerca da forma que trabalhamos para poder melhorar, transformar esse mundo que nós vivemos. Então, resumindo essa parábola, que é uma parábola conhecida como várias de Jesus, diz que havia um senhor que tinha uma via e ele estava contratando, né, o nome é aliciando trabalhadores para poder ir fazer a tarefa dentro da sua vinha. E ele faz isso ao longo do dia. Então, o capítulo fala, a parábola Jesus conta, que ele aliciou esses trabalhadores na primeira hora, na segunda hora. Então, o período de 12 horas, né, que era o período, na época de Jesus, a contagem eram 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Então, o trabalho na vinha, de colheita e de plantio, era realizado nesse período de 12 horas. Então, ele vai, ao longo dessas 12 horas, em períodos fracionados, contratar trabalhadores para irem para a vinha. E aí, quando chega no final, quase das 12 horas, na 10ª hora, acontece que ele vê trabalhadores que não foram contratados, estavam num determinado local sem fazer nada. E ele pergunta por que eles não estavam trabalhando. Então, eles falaram assim, porque ninguém nos contratou. Então, esse senhor chama esses trabalhadores para poderem ir até a vinha e executar lá aqueles trabalhos. Quando chega no final... detalhe importante. Ele tinha combinado com os que foram contratados na primeira hora, como os outros, 1 denário, uma moeda, pelo trabalho realizado. No entanto, quando ele vai fazer o pagamento, quando chega ao final das 12 horas de tarefa, no final do dia, né, 12 horas de luz, ele começa a pagar os últimos que foram aliciados, aqueles na última hora, na 10ª hora, e dá uma moeda para eles. Aí o que acontece? Os que estavam trabalhando desde a primeira hora, eles pegam e acham que eles vão ganhar um pouco mais, né? Faz um certo sentido na nossa visão limitada, né? Porque o que Jesus não estava falando dos aspectos materiais, a parábola trouxe para nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, referências para a gente olhar o aspecto espiritual da nossa vida. Então, é justificável que eles olhem e falem, a gente trabalhou mais e vai ganhar um pouco mais. E aí eles ganham a mesma
moeda uma só e se ficam chateados sobre isso. E o Senhor fala assim, poxa, eu não combinei com vocês uma moeda? Então eu estou cumprindo aquilo que eu estabeleci, uma moeda. E eu sou mal porque eu quero pagar a mesma moeda para aqueles companheiros que trabalharam na última hora. E aí no final, o Senhor da Vinha fala que assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Nossa, é enigmático isso, né? E a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre essa questão. Só voltando no aspecto da questão de horas trabalhadas, né? Alguns estudiosos da doutrina espírita falam para que a gente olhe o contexto e tudo que era abordado no Velho Testamento. E que no Velho Testamento, né, na parte dos profetas, na época de Moisés, tinha a cultura de que quem trabalhava mais, espiritualmente falando, até assim no sentido de cuidar bastante da reforma, da sua própria reforma íntima, né, das coisas de Deus, aquele que ia muito à igreja, à comunidade, como queiram chamar, era merecedor de um tanto a mais, né? Como se aquilo que a gente conquista precisa ter quantidade, não só qualidade, né? Então, era uma cultura, então, que justifica até dentro do raciocínio da palavra, olhando da parábola, a gente olhando no aspecto espiritual, esse entendimento de que, olha, eu me dediquei mais, então eu tenho direito a mais coisas, a uma remuneração, né, no caso espiritual, maior. Mas Jesus, ele traz informações para a gente, né, ele pede para que a gente olhe muitas coisas, amplie a nossa visão para que a gente encontre caminhos para efetivamente conquistar aquilo que nós precisamos em relação ao aspecto espiritual. De tudo que eu pude ler, estudar, tem algumas colocações do Haroldo Dutra Dias, que depois vocês podem dar um sorte na internet e constatar mais profundamente, que eu escolhi para dividir com vocês hoje. Principalmente porque o trabalho do Haroldo Dutra Dias é muito rico no sentido de contextualizar as parábolas. E isso traz para a gente uma segurança muito grande, né, em olhar. É como se nós, quando a maioria de alguns companheiros, traduz as palavras ao pé da letra, né, no vocabulário. Por quê? Porque facilita o nosso entendimento. Então, numa dessas palestras do Haroldo Dutra Dias, dividindo com vocês, ele explica para a gente que eram 3 elementos super importantes na época que Jesus estava conosco, enquanto presente na Terra, né? 3 elementos importantes no aspecto da mesa, né? Da alimentação, da cultura dos judeus. Então, um era o trigo, que repercutia, né? Se transformava em pão. O outro era o peixe, porque era um dos alimentos mais baratos. A gente vê vários deles eram pescadores, né? Da época de Jesus, essa era a profissão da moda. Aqueles que tinham rebanho só deixavam para matar os seus rebanhos, servir como alimento em épocas especiais, mesmo aqueles que tinham menos condição financeira. E outro era o vinho. O vinho era um elemento importante aí no contexto da alimentação. No entanto, Haroldo diz para a gente que no Velho Testamento, a vinha, né, que é o lugar que dá origem para a plantação, que vai, no final, ser transformada em vinho, já era uma palavra, por conta do contexto, muito utilizada. E fazia a analogia com esse campo de trabalho que Deus, né, nos convida a conquistar, que é o reino dos céus. Então ele orienta que vários textos do Velho Testamento, onde vem a palavra vinha, traz para nós essa comparação com o reino dos céus. Então esse reino dos céus, que na verdade, né, começa dentro de nós.
Então, esse plantio na vinha, né, que equivale na literatura, nas abordagens do Evangelho, como um campo de plantio, é aquilo que começa dentro de nós e que vai sendo conquistado. Então, essa busca da evolução que todos nós fazemos em relação ao reino dos céus. E quem é esse Senhor dos céus, né? Não mais que o nosso Criador. Que antes, Haroldo nos esclarece que era tratado como um rei. E que quando Jesus repetiu essa história da parábola, ele nos fala desse Senhor como um pai. Não foi assim que Jesus nos trouxe a presença da divindade? Então, como um pai, dando a possibilidade que todos os seus filhos possam fazer esse plantio. Qual plantio? Um plantio que vai nos ascender para o reino dos céus. Então, a vinha era o lugar que se plantava a uva, né? Então, ele fala que o trabalho da vinha, dentro de um período de 12 horas, era o trabalho de colheita e de plantio. E aí ele pede para que a gente avalie, né? Quantas coisas que nós podemos fazer dentro desse período de 12 horas, né? Então, e todo o cuidado que se tem no plantio da uva, né? Então a gente pega uma semente, planta, né? Tem a uva, o bago, o cacho, os ramos, e depois ela vai ser processada e se transformar no vinho, né? Num líquido. Alguns estudiosos fazem uma analogia também, antes que a gente continue, para ficar mais fácil a gente tentar entender, à luz da doutrina espírita, que o bago é o nosso corpo e que o resultado final, né, o líquido, o vinho, seria o nosso espírito, ok? Eles falam até que quando no livro dos Espíritos tem desenhado um ramo, né, que foi nesse sentido, né, que esse cuidado todo que nós vamos ver que tem com essa produção da uva, para no final ela repercutir numa preciosidade que é o vinho, né? Então eles explicam que até por essa questão, no livro dos Espíritos, tem o desenho dos ramos, os desenhos dos cachos de uva, né? Pois bem, e aí no que consiste todo esse trabalho de plantio na vinha, né? Então, desde a escolha das sementes, assim, com muito cuidado, para que elas possam serem colocadas na terra apropriada. Depois, eles falam que um segundo passo no plantio é cuidar de para onde esses ramos, né, a partir do momento que a semente floresce, para onde que esses ramos estão indo, em que direção. E aí reposicionar, se for o caso, se esses ramos não estão indo para uma direção cujo sol é mais adequado, que há um período do dia a sombra vai ser melhor, no sentido de quê? De que esse ramo possa usufruir da luminosidade, da quantidade de água que é colocado e ele ascender, tá, num caminho melhor para que os cachos, os bagos de uva possam crescer de uma maneira qualificada. Aquela pequena poda naqueles bagos mais enfraquecidos, né, no conjunto, que aqueles que têm algum elemento que vai prejudicar tudo aquilo. Então, esse plantio na vinha contempla todas essas ações. Na época de Jesus já, imaginem agora, o tipo de nutriente, né, que elemento, que adubo que aquele solo está recebendo, que aquele cacho, que aquela videira está recebendo, para poder continuar florescendo, né, o clima, e aí depois o processo de colheita com todo o cuidado para não machucar, né, para colher aquele bago, aquele cacho de uva, no sentido dele poder ser bem utilizado e separado até, né, conforme o fim que ele vai levar.
E no final, né, todo aquele outro processo, então o bago está pronto, né, a uva tá perfeita para ser colocada num tacho e sofrer aquele esmagamento, e daí aquele líquido, depois de fermentado um tempo, vira aquele precioso vinho. Então a gente vê, né, quantas atividades podem ser feitas nesse processo da vinha. E se a gente for fazer uma analogia aqui, esse reino dos céus, né, essa vinha, que esse Senhor, Deus, nosso Pai, nos dá a condição de trabalharmos e que começa dentro de nós, também recebe todos esses cuidados da divindade, né? Então, quando a gente fala do solo fecundado, nós podemos fazer uma analogia com a infância, que recebe desde tenridade aquelas palavrinhas do Evangelho de Jesus, aquele vigiar e orar, não é? Para ver se aquilo que nós temos florescendo está de acordo com o que Jesus tem nos ensinado, que é o melhor para esse caminho da nossa evolução. Os nutrientes que nós nos abastecemos, será, né, que a gente tem lido, ouvido, conversado, coisas edificantes que nos ajudam, né, a cuidar desse plantio que nós temos feito interiormente? Olha quantas coisas interessantes, né? Depois, nós vamos voltar nesse ponto, guardem aí essas informações. Haroldo também fala do tempo, né? Do atributo do tempo. Então, esse tempo de 12 horas, quantas coisas podem ser feitas? Então, vamos imaginar que aqueles que foram chamados na última hora, eles foram chamados para fazer um trabalho final, né? Porque se tivesse que fazer desde o começo, lá plantar, esperar e etc e tal, talvez eles não fossem adequados para isso. Então, quando o senhor da vinha pensou, olha, ainda tem tarefa para esses que eu estou chamando na 10ª hora, na última hora realizarem, são tarefas de finalização daquele processo. Eles poderiam cuidar de colher, é uma tarefa, né? Ou eles poderiam estar ali indo lá para aquele tacho, ajudando a esmagar as uvas, no sentido de poder extrair o líquido. Ou seja, todas as tarefas ao longo dessas 12 horas de período dentro da vinha, dentro das atividades que podem ser contempladas na vinha, eram tarefas importantes, né? Porque se não há o plantio, não há colheita. Se não há colheita, não há um vinho, né? Então, tudo que a gente começa precisa ter uma conclusão. Isso é importante. Então, esses trabalhadores chegaram aí, talvez, dentro de um raciocínio, para não ser injusto, para fazer tarefas tão importantes quanto as daqueles que os antecederam nas horas anteriores. Pois bem, então, Haroldo pede, né, para que a gente olhe isso fazendo essa comparação. Então, comparando aí os períodos das 12 horas, nós poderíamos comparar aí com toda a história da humanidade, né? Onde nós pudermos receber as revelações da divindade, né? Nos chamando a atenção aos elementos necessários, né? Os elementos espirituais, a nossa conexão com esse Criador, para fazer do nosso plantio a melhor obra divina que nós temos condições de realizar. E aí, a partir dela, conquistar esse reino dos céus. Então, quando a gente olha todos os que antecederam Jesus, nós vamos ter registro das informações, dos trabalhos, daqueles que trabalharam em prol desse plantio. Então, nós temos Moisés, depois nós temos Jesus, não é? Que veio trazer novas informações, trabalhou junto com todo aquele conjunto de amigos, encarnados e desencarnados, trazendo informações para que a gente pudesse melhorar a humanidade. E a humanidade foi melhorando. A gente não pode olhar para trás e achar que nada mudou, né? Pelo contrário,
Hoje a gente consegue ver a quantidade maior de fraternidade que há no mundo. Talvez hoje a nossa visão está assim um pouco lacrimejando a tristeza que nós estamos sofrendo, mas quando a gente enxuga os olhos, respira fundo, a gente vê que o mundo melhorou, porque a gente vê que nós melhoramos. Mesmo que a nossa melhora tenha sido em uma só colheita, nós temos outras tantas para realizar, não é? Então a gente revolve a terra, faz um novo plantio, cuida melhor das sementes e aí a gente consegue florescer melhor numa nova colheita. Então, se nós olharmos a nossa vida individual para trás, vamos perceber que a gente melhorou. E se a gente melhorou, o mundo está melhor. Porque nós aprendemos através da doutrina espírita que o nosso mundo caminha para um momento de regeneração. Há muito tempo já caminha, né? Talvez desde há mais de 40 mil anos, quando a racionalidade pôde despertar na Terra. E aí nós vamos ver que ao longo do tempo, todas as coletividades, né, como se fossem todos os trabalhadores, foram dando a sua contribuição em termos de cultura, em termos de aprendizado, em termos de fé, para que o mundo pudesse melhorar. E aí nós chegamos no aprendizado que nós estamos tendo a oportunidade de conversar sobre, que é o advento da doutrina espírita. Uma das últimas revelações há pouco tempo, né? Se nós compararmos todo o tempo de evolução da humanidade, que vem ainda nos alertar mais ainda sobre as questões que nós precisamos estar atentos nesse sentido. Então, diante da analogia, são os últimos trabalhadores que chegam a para juntar força, se a gente pode dizer assim, nesse trabalho de melhoria do plantio que cada um de nós podemos fazer dentro da nossa vinha interior, no sentido de melhorar os nossos resultados, né? De melhorar a nossa produção para podermos ascender a esse reino dos céus, né? Os estudiosos nos falam também para perceber que é assim, né? Se há várias frações do tempo, ciclos longos, né? A gente fala de horas no Evangelho, a parábola, ou fala de dias, mas nós estamos falando de ciclos de evolução. Se em todos os ciclos de evolução há uma revelação, né? Há um momento onde a gente pode acrescentar uma informação nova, pode chegar um trabalhador novo, né? Trazendo a sua contribuição, é porque Deus sempre está trabalhando essa melhoria dentro de nós. Porém, isso não acontece de uma hora para outra, né? Então, senão nós teríamos assim um marco aqui, ó. Aqui eu era assim e agora eu sou assado. Não. A cada momento Deus chama novos colaboradores para trazerem novas informações e aí a gente vai conseguindo aquilatar tudo isso e buscando ser melhor. E essa analogia a gente pode fazer em qualquer situação, né, gente? No nosso trabalho enquanto dentro da casa espírita, na nossa atividade dentro de casa, não é? Podemos fazer nessa proposta da parábola em relação à nossa melhoria íntima. Então, à medida que a gente vai estudando, vai conhecendo a verdade, né? Nós vamos qualificando o nosso fruto. Nós vamos trabalhando melhor essa vinha dentro de nós. E é importante que a gente esteja aberto para isso, né? Porque se a gente não tiver uma visão de entender que tudo que o Criador nos oferece é para que a gente se melhore enquanto criatura, para que a gente melhore essa produção, né, dos grandes bagos de uva que a gente pode fazer dentro da nossa vida, a gente fica limitado, né? A gente não avança, a gente não ascende esse reino dos céus. E aí, né, mas tem a parte do vinho. Cara, a uva é esmagada lá, né? Pá, pá, pá. Fica fermentando durante um tempo. Para o quê? Para gerar aquela preciosidade, né? O vinho no material, no aspecto material falando, tem uma diversidade até que grande, né? Envolve a data da safra,
onde que ele ficou alocado, se é doce, se é seco, se é tinto, se é branco, se é espumante. Não entendo muito de vinho, mas essas diferenças gerais, acho que todo mundo conhece, né? E o que os estudiosos pedem para a gente, nessa comparação, continuar fazendo analogia, né? Que a gente aprende, a gente estuda, a gente busca melhorar a qualidade das coisas que florescem na nossa vida, das nossas obras, né, dos nossos bagos. A gente cuida da mente, a gente cuida do corpo, e o resultado final de tudo isso, quem aquilata, né? Quem aquilata, quem interioriza é o espírito. E aí, se lá na frente, né, lá atrás a gente comentou que esse resultado final do vinho dentro dessa, desculpa, resultado final, né, do trabalho com a uva é o vinho, que eles comparam ao nosso espírito, o que valores nós temos aquilatado e qual é o processo, né, para que a gente chegue nessa qualidade final do vinho. Então, um último processo lá é o vinho sendo esmagado, que a gente poderia fazer uma analogia com os sacrifícios, com as dores que em algum momento da nossa vida nós vamos precisar passar. Passar por quê, né? Passar para que aquele resultado final, que é o vinho, né? Que é aquilo que o nosso espírito aquilatou, seja qualificado. Então, mais cedo ou mais tarde, para todos nós, vai chegar a hora do testemunho, né? Então a gente não vai conseguir gerar aquele vinho com qualidade se a vida não fizer algum tipo de pressão para nós. Não é? Como faz ali amassando os bagos da uva. Se não existisse aquele processo, não importa manual ou super industrializado como ele é feito agora, né? Como que nós iríamos chegar no resultado final do vinho? Como será que nós, em termos de sentimento, em termos de valores que nós estamos dando, querendo conquistar para a nossa vida, chegaríamos se não estivéssemos passando por todos os testemunhos que individualmente cada um passou? Olha para a sua vida, fecha os olhos durante alguns segundos e pensa assim, de alguma dificuldade, de algum testemunho, de algum sacrifício, de alguma dor que nós passamos, que cada um de nós passou, que eu passei, que você passou, como ela te tornou uma pessoa melhor. Talvez uma pessoa mais forte, né? Uma pessoa mais confiante em Deus, uma pessoa que viu que tinha que ser a paciência para resolver determinada situação, e aí você desenvolveu a paciência dentro de você. Você desenvolveu a tolerância, né? A cooperação. Olha, você abriu os olhos para ver que companheiros que estão ao seu lado, às vezes são qualificados, iguais àqueles trabalhadores da última hora, para fazer determinadas tarefas. De repente, para concluir algo que você anteriormente começou. Não é assim o trabalho natural, por exemplo, de sucessão nas empresas familiares? Os pais começam e os bons filhos, aqueles que interiorizaram o aprendizado, aqueles que estavam dispostos, não é, a entender sobre o negócio, terminam, né? Continuam, dão continuidade, concluem aquela obra de uma maneira satisfatória e começam outras obras, né? A gente vê o nosso Caminho da Luz tem 45 anos, né? Nós temos, graças a Deus, companheiros que estão conosco até agora. Mas quantos já chegaram nesse período, desenvolveram alguma atividade, continuam conosco, alguns chegaram, desenvolveram uma nova obra, uma boa obra, e aí estão em outros lugares, né, em outras vinhas, cuidando da sua própria vinha e ajudando a vinha da coletividade a crescer, a florescer. A Vera está dizendo assim, trabalhando muito por tudo isso. É isso mesmo, né, Vera? E tem trabalho para todo mundo. E tem muito trabalho para todos nós. E quantos outros vão chegar para trazerem as suas ideias, as suas sugestões?
Então a gente precisa também abrir os nossos olhos para ver que essas transformações, né, essas mãos que se integram na execução do trabalho, elas vêm para acrescentar, elas vêm para elaborar. E muitas vezes vêm para nos ajudar a concluir algo. Então, dentro desse exemplo, né? Às vezes um familiar novo que é agregado à família, o cara chegou na última hora, né? E às vezes chega e já quer dar palpite, aí você fica, nossa, ele não sabe nada da nossa família e está querendo ingerir, dar alguma sugestão. Mas às vezes ele é aquele cara que vai concluir todo o seu exercício de paciência. Então, o seu testemunho é ele. E aí você vai recebê-lo de outra forma, vai observar, vai ponderar todos os ensinamentos, vai fazer um certo sacrifício. Pode ser que vai ter uma intempérie aí no meio do caminho, vai sofrer alguma dor, mas o seu exercício de paciência foi finalizado com aquele que chegou na última hora. E para nós que estamos trabalhando, não é? Que estamos aí dentro do grupo que acolheu o advento da doutrina espírita, sim, é da nossa responsabilidade buscar trabalhar tudo isso na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão ao nosso lado. É necessário que a gente se disponha, né? E que a gente observe que todo esse processo, né? Desculpa se faltou algum fio da meada, a gente procura unir tudo, mas toda essa comparação, toda essa analogia que as parábolas de Jesus nos trazem para que a gente feche os olhos e remeta isso para a nossa vida espiritual, nos desperte, nos acorde para que a gente entenda a nossa responsabilidade. Primeiro com o nosso plantio, sem dúvida nenhuma, né? Com essas oportunidades que o tempo nos traz, né? Hoje a gente tem uma oportunidade. Pode ser que ontem eu tive a mesma e perdi, mas o Senhor da vinha é o nosso Criador, é um Pai para todos nós. Então, com certeza, essa oportunidade de se melhorar, de dar outros rumos para esse plantio interior, no sentido da gente ascender para os reinos dos céus, ela vai voltar. E quando ela voltar, qual vai ser a minha disposição? Você é igual aquele cara que está lá esperando a oportunidade, mas não espera só, faz acontecer, né? Faz um movimento em prol dessa benfeitoria. Então, quando a gente fala assim, assistam às lives, divulguem o nosso evangelho, participem dos estudos, são alguns movimentos que a gente pode fazer por conta própria para poder ir amadurecendo essas oportunidades que Deus tem nos colocado à disposição. Então, antes que eu avance a hora e comprometa as vibrações que são tão importantes para nós, o convite do Evangelho dessa noite é que a gente feche os olhos, olhe para a nossa vinha, para o nosso plantio, perceba se nós estamos trabalhando, dando a chance para que outros companheiros cheguem até nós através da palavra, do bom exemplo. Se nós somos esses companheiros que podem chegar até os outros, e não importa o tempo que for, se for a primeira hora ou se for a última hora, que a gente aproveite o tempo, esteja disponível para trabalhar o tempo a favor de nós. Tá certo? Obrigada por vocês terem me ouvido esses minutinhos. E eu vou chamar a Luciana de novo. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Luciana Marques. Aqui, Lu. Lu, te convidei de novo, tá? Então, se você é aluno, participa da aula, faz os estudos, lê na medida do seu possível. Se você é trabalhador também, participa dos trabalhos, dos estudos, porque são sempre oportunidades para que a gente possa melhorar. Lu, tá por aí? Já te chamei aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu chamar de novo, que vai que ela não... Lu? Espera só um pouquinho, gente. Se a Lu não chegar, eu não tenho como fazer. Eu vou fazer as vibrações aqui por conta própria, né? Espera só um pouquinho. Vamos dar mais uns minutinhos para ela. Enquanto isso,
a gente já coloca aqui as vibrações caso ela não apareça. Dá vontade de levantar, gente? Fala, Lu, te mandei o convite aí do lado, né? Aí, ó, então só aproveitando, vocês vão ter o Evangelho para consultar como bibliografia. A gente tem capítulo 67 do livro Esperança, do Emmanuel, fala sobre a vinha. Peraí, deixa eu chamar de novo aqui. Aqui, convidei. A gente tem o livro Pai Nosso, né? Pão Nosso, perdão. Também tem uma lição sobre a vinha. Não estou conseguindo chamar minha irmã. Aqui, convidar. Convidei de novo, Lu. Tem uns minutinhos. Chegou? Eu já tinha aceitado. É só para dar uma emoção, né? Se não tem emoção, não é caminho da luz. Tá bom, Lu? Então Tá. é isso. Nós vamos pedir para que vocês possam fazer a vibração. Já deu tempo de pegar a água. Nem falei da água, mas vocês já estão craques nisso, né? Então que possam agora pensar em Jesus e acompanhar as vibrações. Por favor, Lu. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nesta energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Estes fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma imensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos e, em especial, para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a todos eles. A equipe socorrista recorre no nosso lar e os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa. E nestes locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água fluidificada fluidos energéticos necessários a cada um de nós, para que ao tomá-lo possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma e que cada um de nós concorra
para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do a caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou nos seus lares e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com o vírus. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelas crianças e jovens acolhidos nos nossos abrigos, para que sejam protegidos física, mentalmente e espiritualmente. Que os benfeitores do Cristo deixem sua luz nos seus corações, bem como em todas as pessoas responsáveis responsáveis pelos cuidados que recebem. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho de Jesus Cristo o refúgio lenitivo para as nossas aflições. Que a paz de Jesus nos envolva neste momento e permaneça conosco, graças a Deus. Lu, antes de você fazer um Pai Nosso para a gente encerrar, eu quero agradecer a todos que puderam acompanhar com paciência, a você que participou conosco. Quero lembrar da nossa live às 19h30 com o nosso convidado, o Sr. Abel, e que vocês possam continuar tendo uma semana abençoada. Abram os corações para isso. Muito obrigada. Você encerra para a gente com o Pai Nosso, Lu? Por favor. Sim, claro. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Até mais tarde. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, Lu. Tchau. Nada, Mena. Obrigada a você. Tchau. Vou encerrar aqui, tá? Acho que é aqui. Tchau, gente.